estamos falando de Jabes. Há quem diga que é Jabes, mas eu gosto de falar Jabes. Desde que eu conheci isso aí. No meio de, não sei, dezenas, centenas de nomes, tem esses dois versículos lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas 4, do 9 ao 10, que diz exatamente isso. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Alguém pode ter me perguntado, né, queridos, pastora Solange, por que uma mãe colocar um nome desse em um filho? Eu fiquei sabendo de um famoso que a criança nasceu e ele foi para colocar o nome de Samba na criança. Ok, apaixonado por samba. O significado de samba para ele deve ser algo de alegria, né? de vida. Mas fica um alerta aqui para mim e para você. Para eu e você. É que quando a gente for colocar um nome em uma criança, você tem que se colocar no lugar dela. Porque antigamente, porque na maioria diz que há quem diga que a criança grita o nome dela no ventre. Acredito. Quem tem Deus ouve isso. Mas, infelizmente, a maioria talvez não tenha essa conexão. Entendeu, gente? Não tem essa conexão. E precisa pedir ajuda. Porque, vamos supor, alguém põe no meu nome Maria Pindamonhangaba. Eu ia ter vergonha desse nome. De verdade. Eu ia lutar, né? Eu ia lutar para mudar esse nome. Eu percebo os nomes de vocês, que vocês têm nomes muito bonitos, né? Franceses, nome francês até. Então, alguns, né? Então, são nomes bonitos. Então, a gente precisa vigiar. Por que essa mãe colocou esse nome, eu não sei, sabe, gente? Nessa hora eu tinha saído para tomar um chá, mas eu não sei se ela o teve sozinha, se ela o teve com o marido. Eu só sei uma coisa para te dizer, para dizer para mim e você, é que o nome que se dava naquela época era para sempre. E o que significasse o nome é o que aquela pessoa seria. Então, a primeira coisa que eu quero falar, eu não sei qual é o seu nome. Por exemplo, eu tive uma filha na fé que ela dizia assim, pastor, eu não gosto do meu nome. E eu disse, qual é o seu nome? Ela disse, Mara. E aí eu fui estudar o significado do nome dela, Mara. Amargosa, amarga. E ela realmente sofria de depressão. Muita depressão. De uma tristeza, uma luta, uma dificuldade financeira muito grande. E eu me lembro, irmãos, que eu quebrei em oração, eu ungi ela e eu quebrei em oração toda a força do nome dela. Mas ela carregava um segundo nome. É legal quando a pessoa tem um segundo nome, 2 nomes. Então, por exemplo, estou vendo aqui Maria Luísa. Então a pessoa é um nome composto, né? Tem um segundo nome aí. Então isso é muito legal. E aí ela tinha um segundo nome, que não quero dar muita bandeira aqui. Então, resultado, eu me lembro que eu ungi, eu orei por ela e eu quebrei o amargor, o amargo da vida dela. Porque até aquele momento ela não dava sorte com nada. Nada dava certo para ela. E eu quero falar para vocês que essa menina que usava roupas emprestadas, doadas, essa menina passou a doar para os outros.
Essa menina teve um trabalho muito grande, ela era revendedora. Essa menina não foi pouca coisa, nunca foi, depois disso. Depois dessa oração, presta atenção nisso. Essa menina passou a vender, ela me levava nas viagens dela, ela patrocinava meu almoço, ela tinha vales, né? Ela cuidava de mim. E ela se tornou uma menina muito próspera. As melhores roupas ela passou a usar. Ela passou a ser revendedora de marca, ela comprava, não sei se ganhava, como é que é, de marca francesa. Então ela me dava produtos franceses. Só para vocês entenderem onde eu estou chegando, tá? Então foi uma menina, e é uma menina até hoje, muito próspera. Não tinha sorte no amor, ela se casou. Muito bem casada, muito abençoada. Uma pessoa que, assim, muito, muito próspera, que Deus usa muito. Onde ela põe a mão, Deus abençoa. E quando ela tem as lutas, como se diz, as recaídas dela, ela diz que hoje ela sabe como guerrear. Ela sabe como vencer. Eu não sei se ela vai ouvir essa palavra, mas uma das palavras prediletas da vida dela, que mudou a vida dela, foi Jabes. Então essa palavra que eu estou trazendo, que eu acho que vocês não deveriam perder a partir de ontem, ouvir a palavra de ontem mais uma vez, a de hoje, amanhã, semana que vem, se precisar, é que essa palavra mudou a vida de muitos filhos na fé, meus. Mudou minha vida, mudou minha visão. Então, e foi daí que eu comecei a estudar o meu nome, Solange, que vem do francês, que quer dizer majestosa, aquele tal. Então, procure estudar o significado do seu nome. E quebrar em Cristo Jesus toda dor, toda luta que possa ter nele. Porque às vezes também você ganhou, por exemplo, um exemplo, Maria das Dores, né? Ai, meu pai e minha mãe me colocou esse nome por alguém, por algum motivo, não importa. Você quebra o que tiver de dor aí, entendeu? Quebra o que tiver de dor aí. Você tem poder para isso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque talvez vocês não entendam, mas a obra que Jesus fez por mim e por você naquela cruz quebra qualquer coisa errada que tenha no meu nome, no teu, no nome de um filho, de um neto que você pôs. Porque muitas vezes a pessoa acha um nome bonito, mas ela não procura estudar o significado. E quando a mãe o colocou Jabes ou Jabes, na minha opinião, ela não estava bem. Ela falou, filho da minha dor. Mas só que ela não percebeu, tadinha dessa mãe. Ela queria que ele tivesse, ela não percebeu. Eu não acho que ela nem fez com maldade, mãe. Não é possível. Ainda mais uma mãe, ela não deseja o mal com o filho. Eu acho que ela não percebeu que esse filho, ele poderia ter dor pro resto da vida. Ela não percebeu isso. Então, é muito importante que eu e você estudemos o nosso nome e quebremos em oração todo o mal. Resultado, eu vou passar para frente, gente, porque é muita coisa que tem para falar. Mas se alguém quiser fazer pergunta dentro do tema, pode fazer, tá? Porque ela disse, com dores o dei à luz. Mas aí, nesse momento de dor na tua vida, você pode ter praguejado alguém. Deixa eu parar que Deus está mandando eu parar, não sei o porquê. Nos momentos de dores na nossa vida, você pode praguejar pessoas. Você pode... Quando a pessoa não está bem, presta atenção. Ontem eu passei por um momento de dor muito grande. Então eu me lembro que eu olhei para o Ziquinho e falei, Ziquinho, acho que foi hoje ou ontem, eu falei, Ziquinho, fica quietinho, por favor. Quer dizer, quando uma pessoa está com muita dor, gente, você não pode julgar muito ela, não. Você não pode fazer isso. Porque ela fica irracional, né? Ela fica com o lado emocional muito sensível. Ela não fica muito bem, ela não está bem, né?
Então, julgar uma mãe dessa é muito difícil. Mas eu acho que, é lógico que todo pai judeu e toda mãe judia sabe. Então, existem dois lados numa mãe aí. Uma rejeição ou então uma precipitação e talvez depois um arrependimento. Então, nós temos que tomar cuidado. Antes de fazermos qualquer coisa, gente, a palavra sempre é essa. Inspira, respira, para, pensa para não fazer coisa errada. Então o Senhor está dizendo que Jabez, onde eu falei isso, quer dizer dor, sofrimento, aflição, filho da minha dor, filho do meu sofrimento. E uma pessoa, quando ela está em dor, gente, ela precisa buscar cura, porque senão, para onde ela chega, ela deixa as pessoas doentes, né? Foi o que eu falei ontem. É duro, né? Mas vamos para frente, porque eu já falei sobre isso ontem, tá? Nos tempos bíblicos, os nomes significavam, eles eram a vida de uma pessoa. Eles marcavam a vida da pessoa para sempre. Como Abraão, como Jacó. Mas aí o próprio Deus vem, presta muita atenção. Por isso que eu falo que nem todo nome é colocado por Deus. Porque se todo nome fosse colocado por Deus, Deus não teria mudado o nome de Abrão e o nome de Jacó. Meu filho, seu nome quer dizer enganador, Jacó. Aquele que engana, aquele que puxa o calcanhar, aquele que agarra, mas muitas vezes agarra coisas que não é dele, que cobiça coisas que não é para ele. E aí Deus muda o nome de Jacó para Israel. Forte, né? E aí Deus muda o nome de Abrão, de pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. Aquele que gera muito, que cuida, que frutifica, que alimenta, que é bênção. Pastora, essa palavra é porque Deus precisa mudar a minha vida e a tua. Eu sinto que Deus precisa, Ele pode melhorar ainda mais, tá? Jabez teve uma vida em 2 tempos. Presta muita atenção. Você também tem uma vida em 2 tempos. Qual, pastor? Antes de Cristo, AC e DC. Então você tem uma vida antes de Cristo e depois de Cristo. Ele teve uma vida. A vida que ele foi gerado, que a mãe o deu à luz, que todo mundo olhava para ele e dizia, vem cá, dor. Esse é o filho da senhora, o Jabez? É filho do meu sofrimento. O que você acha que uma criança sente? Um jovem sente? Mas a Bíblia diz, presta atenção, a vida dele passa por um divisor de águas. Uma divisa. Lembra do mar? Ele só chega até a praia. Então ele disse, esse sofrimento, esse Jabez, ele para aqui. Entendeu? E essa decisão, quem foi que tomou, pastora? Essa decisão, quem tomou foi ele. Eu falei isso ontem, Deus está mandando eu bater na tecla, porque tem muita gente nova aí. A decisão de mudar a tua vida está em tuas mãos. Não está na mão de pai, não está na mão de mãe, não está na mão de filho, não está na mão de ninguém. Aquilo que Deus colocar no teu coração, que te dá paz, que te dá coragem, que te dá segurança, que te dá tranquilidade, que você sabe que Jesus, que o Senhor é glorificado, faça. Quando você é muito dependente de família, você tem problemas, você tem necessidade de cura, de libertação, você precisa de cura interior.
Alguém certa vez falou assim, pastora, ele estava doente, o marido, e a pessoa disse, pastora, eu não vivo sem esse homem, se ele morrer, eu morro. Não, você sofre. E se você tiver Jesus, o consolo, a cura, a libertação chega mais rápido. A gente sofre quando um ente querido parte, isso é fato. Mas você não vive sem Deus. Você não vive sem Jesus. Glorifica aí, gente. Você não vive sem o Senhor Espírito Santo de Deus. A vida dele em 2 tempos, passado de solidão. Você sabe o que é isso? Sabe? Passado de solidão, de sofrimento, de depressão. Pastora, Jabez passou por depressão? Sim. Jabez passou por solidão? Sim. Jabez passou por sofrimento, por tristeza, coração partido, desprezado pelos irmãos. Você fez minha mãe sofrer, cara. Minha mãe quase morreu para te ter. Duro isso, né? Tadinho, ele não teve culpa, gente. Eu lembro de homens, só porque a mulher morreu no parto, ele não quis ver o filho. A culpa é sua, a culpa é dele, pastora. Ele matou o grande amor da minha vida. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Gente, mas que ignorância. Pedi para tirar aquela criança da sala. Aquela criança chorando, gente, ouvindo aquilo. Ele não tinha alegria. Ele tinha alegria de judiar da criança, de maltratar, de bater. Então, resultado. Mandei tirar a criança da sala. Tira a criança da sala. Vem cá, meu filho, que a conversa agora é aqui. Tem café, tem pão de queijo, porque a conversa vai ser longa. Chegou a hora dela. Gente, nós estamos nessa terra de passagem. Aprendamos isso. O nosso lugar eterno não é aqui. E quando voltarmos, voltaremos com Ele para reinar no milênio. O que Deus quer ensinar para a senhora, para mim, para nós, pastora, hoje? Presta atenção, gente. Não culpe mais ninguém. Não culpe mais ninguém pelo amor que não pôde te dar. Quando uma pessoa te trai, ele trai a ele mesmo, ele trai a Deus. Não culpe mais ninguém porque mentiu para você, porque esse é o caráter dele. Se eu pudesse ensinar algo para vocês hoje, eu ensinaria uma coisa. Por melhor que o ser humano seja, ele poderá te trair, ele vai te trair. Ele poderá te trair. Mas Deus, Cristo, o Espírito Santo, a sua palavra, jamais. Põe a sua confiança totalmente em Deus. Pastora, mas nem eu, nem você não somos 100% confiáveis. Confiável, filho, filha, meu amor, é somente Deus. Para de colocar a culpa dos meus problemas e dos seus problemas no homem que não deu certo, na mulher que não deu certo, no filho que nasceu, no filho que resolveu ir para tal lugar e fazer coisa errada. Não, se levante hoje e diga, Senhor, a partir de hoje a minha vida muda. A partir de hoje eu tomo uma decisão, Senhor, de confiar somente no Senhor. E pedir, Deus, muda o meu caráter, muda a minha personalidade. Porque nós também não somos perfeitos. Eu também não tenho paciência com o religioso que põe a culpa em todo mundo e tira a culpa de si próprio. Eu não tenho paciência, não. Chega. Alguém falou para mim certa vez, pastor, eu casei com aquele homem, ele fez isso, isso e isso comigo. Mas os pais alertaram.
Será que no namoro, no noivado, a gente não enxergou, irmãos? O erro não está só no próximo. O erro está em mim, que não parei para comer 1 quilo de sal com ele, como dizia meu pai. Para conhecê-lo, para conhecê-lo. É como um testemunho que eu fiquei sabendo da menina, que a menina acaba de casar e o marido, não sei se, eu não sei a palavra certa, porque eu vi muito rápido. Eu sei que ele chama ela mais ou menos assim de burra. Não sei o que ele chama ela. Com 2 minutos de casado, ela chama o juiz e falou: rasga esse casamento agora. Rasga esse contrato agora, rapaz. Você não me tratou assim até agora. Só porque a gente assinou ali, você está dizendo que vai me maltratar, você não vai. Olha que coisa impressionante. Uma mulher, para ter uma coragem dessa na hora do casamento, com convidados, com festa, com buffet, com tudo, ela diz o seguinte: eu não te devo nada. Quer dizer, ela se cuidou, ela se preservou. Filhos, essa palavra vem para ensinar uma coisa para mim e para você. Você não pode amar o teu próximo mais do que a ti mesmo. Isso é o que, pastor? É ignorância, filho. Primeiro você tem que se amar. Não, pastor, eu vou casar para ser feliz. Não, você vai casar para fazer alguém feliz, porque você já é feliz. A gente não pode buscar a nossa felicidade no ser humano. A tua felicidade, a tua completude, a tua plenitude, o teu derramar, pelo amor de Deus, entendamos isso, ele está somente em Deus. Eu não estou mentindo. São 40 anos estudando e trabalhando com isso, gente, para educar a minha vida. Jabez disse o seguinte: quem vai mudar a minha história sou eu. Primeiro ele estudou a Torá. Ele se lembrou dos patriarcas, ele se lembrou de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele disse assim: olha, o que Deus fez na vida deles foi para eles, mas Deus pode fazer na minha vida. Glória e paz. E ele busca esse Deus e ele faz esta oração, que é conhecida por 90% dos cristãos em toda a face da terra. Eu garanto que a maioria de vocês já conhecia essa passagem. A vitória é minha, a vitória é tua, em nome de Jesus. E ele faz essa oração. E a Bíblia diz que Deus, quando ele fez esta oração, Deus ouviu, Deus se agradou. E eu vou falar de cada ponto dela para vocês. De um passado de solidão, de sofrimento, de depressão, de tristeza, de ter um coração partido, desprezado pelos irmãos, pela mãe. Ele não ficou no passado. Ele disse assim: o meu lugar não é no passado. Irmãos, eu tenho conversado com pessoas, filho, filha, que eles só falam de passado, Mara. Só de sofrimento. Só de dor, de tristeza. Passado, olha aqui para mim, é para a gente ir lá, resolver os problemas com quem quer que seja, pedir perdão, liberar perdão. Não quis me perdoar, pastora. Não é problema teu. E siga e diga: Senhor, agora eu quero um presente com a certeza de um futuro mais que abençoado. Vocês podem imaginar que quando colocaram o nome de Jabez nele, ele disse assim: eu estou na mão de Catã, eu estou na mão do inimigo, eu estou na mão da pobreza, eu estou na mão da miséria. Ele disse: não estou não. Eu vou colocar minhas mãos nas mãos de Deus. E Ele vai fazer tudo novo. Sim, filha,
tudo novo na minha vida. Mas quando ele fez a oração, ele se enxergou lá. Quando você ler a palavra, se enxergue lá. Quando você orar a palavra, se enxergue lá. Quando, por exemplo, dá um exemplo, pastora. E Deus abençoou muitíssimo Abraão. Você põe o seu nome lá. E Deus abençoou muitíssimo Mara, Maria Reis, Vanessa, Karine Lofe. Deus abençoou. Você está me entendendo? Põe o seu nome. A palavra hoje é para você. O centro de toda a Bíblia Sagrada, presta atenção nisso, gente, pega, é Deus, é Jesus. Jesus é o centro de toda a palavra, e Ele fala particularmente com você. Tomou uma decisão, clamou a Deus, ao Deus de Israel, por uma bênção, com fé. Qual o segredo, pastora? Com fé. Alguém perguntou para mim, pastora, fala para mim, dá um exemplo só. Qual é a oração que Deus ouve? Aquela oração que vem aqui de dentro. Sabe uma mãe, quando ela está para ter um filho, que contrai ela todinha por dentro? Você já teve uma dor, um desejo, uma vontade, você já teve uma vontade de comer uma fruta, que aquilo, a tua boca enche d'água, isso aqui muda tudo. É quando aquele sonho, aquele pedido vem, não é daqui, ó, papai do céu, dá isso para mim, não. Papai do céu, dá para mim. Isso vem daqui. Quando Deus percebe essa fé, que é gerada pelo Espírito de Deus através da palavra, que tem uma expectativa, que tem uma fé, que tem uma ardência, que tem uma paixão. Não tem como Deus não ouvir. Presta atenção nisso. Ele não chegou para Deus, ó Senhor Altíssimo, e disse, Deus da minha salvação, hoje o Senhor muda o meu nome, o Senhor muda meu sobrenome, o Senhor muda a minha sorte hoje. Imã, deu para entender? Não. Quando a tua oração faz com que o céu, ele é como se fosse uma tomada. Não tem como. Não tem como. Quando você crê, quando uma pessoa falar para você, eu creio que eu vou ser rico, você nunca duvide dela. Ela crê. É uma fé o quê, pastora? É uma fé sem dúvida. Não é fé melindrosa, é uma fé certeira. Não tem como Deus não ouvir. Por quê? Porque ela gerou isso aqui dentro dela. Gente, presta atenção nisso. Quando você crê dentro de você, com toda a tua força, com toda a tua alma, o teu espírito, o teu coração, que algo é teu, já é teu. Não tem como ninguém tirar isso de você. Pastor, e se eu não tenho essa fé, o que eu preciso fazer? Você precisa estudar todos os versículos de promessas, de milagres, daquilo que você precisa, do tema que você precisa, e começa a gerar isso dentro de você. Como é que a senhora gera o milagre dentro da senhora? Orando em línguas. Então eu fico assim, orando em línguas e pensando no milagre. Orando em línguas, irmãos, eu creio que Deus vai me abençoar muito. Ou vai abençoar alguém que gosta muito de mim, mas gosta muito de mim de verdade. E esse alguém vai dizer assim, Senhor, o Senhor se lembrou de mim, eu vou me lembrar dela. Assim como eu tenho pessoas que eu já falei para Deus, se o Senhor se lembrar de mim hoje, eu vou me lembrar delas, porque na hora que eu mais precisei, elas estavam junto comigo. É no dia do pagamento de tudo isso aqui, irmãos, que eu vejo.
Como que eu não vou me lembrar dessas pessoas, gente? Como que eu não vou me lembrar delas? Vamos lá. Medir 40, a Má está dizendo que eu tenho que parar de novo. Oh, Jesus, eu não queria parar. Não, eu vou parar. Eu vou parar, porque senão os demais não ouvem. Então, eu vou parar aqui, eu vou marcar. Tem muito mais coisa ainda, tá, gente? Pode preparar o coração, tá? Ok? Vocês entenderam até aqui? A tua fé, ela tem que gerar o milagre. O Espírito de Deus, aonde que ele gera, pastor, essa fé? No seu espírito. Por isso que, pastora, eu creio que a senhora vai receber todos os seus desejos. Deus é grande. Eu também, amém, filha, amém. Tomo posse dessa palavra que Deus está te usando, creio. Amém? Então, meus amores, presta atenção nisso. Porque eu sempre fui próspera. Eu sou próspera. E quem anda comigo fica próspero. Pode confiar nisso. Eu já pus a mão em homens que hoje são empresários. Brevemente eu vou estar junto com vocês. E eu gostaria de impor as minhas mãos sobre cada um de vocês, tá? Mas eu vou marcar a data. Fiquem tranquilos. Então presta muita atenção. A verdadeira fé, só para terminar, tá, Mar? A verdadeira fé é aquela que não se guia por circunstâncias. Ela não se guia pelo que você está vendo, pelo que você está ouvindo, pelo que você ficou sabendo, pelo que você acabou de ler. Não, não. A verdadeira fé, ela se baseia no que Deus diz. No que a palavra de Deus diz. Vocês estão me entendendo? Pastora Silvana, eu me lembro de pessoas, gente, presta atenção nisso. Eu sou mãe de muita gente, 40 anos, então é muita gente que passou na minha vida. É muita gente que passa até hoje. Uma delas é a pastora Marinha. Pessoas que passaram pelo vale do câncer, que o médico deu 3 meses, que o médico mandou morrer em casa. E essas mulheres chegavam para mim e diziam assim: pastor Solange, o médico falou que eu tenho no máximo 6 meses, 3 meses. Eu disse assim: e o que Deus falou? E eu me lembro que eu citava aquela palavra de Ezequias, quando o próprio Deus mandou Isaías dizer para ele: arruma a tua casa, porque você vai morrer. Ele recebeu o recado. Amém. Mas quando Isaías sai, o que ele faz, gente? Ele dobra o joelho, vira para a parede em direção ao trono, ao templo, aonde estava o Santíssimo, e ele busca a presença. E a Bíblia dá mais 15 anos para ele. Se você colocar presta atenção no que Deus está falando. Se eu e você colocarmos a nossa mente, se eu colocasse ontem e hoje a minha mente no meu corpo, eu não trabalharia nem ontem nem hoje. Eu não oraria. Eu não estaria aqui com vocês. Por que a senhora está aqui hoje? Porque esse inchaço vai desaparecer. Porque a dor ela desaparece. O câncer, ele vai desaparecer. Mas você tem que enxergar isso. E dizer: Deus é maior que esse câncer. Deus é maior que a AIDS. Deus é maior que o Covid. Deus é maior. Eu estou aqui com um cunhado que já teve mais de 7 infartos. 8, né? A Marta está dizendo aqui. Pastora, mas ele morreu. Não, ele está vivo. Quando eu olho para ele, eu falo assim: você vai matar mais trocentos e você vai ficar vivo. Vocês estão me entendendo? Mas o que você tem que fazer? Você tem que pôr a tua mente, o teu coração em Deus, na sua palavra, e crer nela. Aos 12 anos, o médico disse: você vai ficar numa cadeira de roda. Falei: não vou não.
Vou não, doutor. Não, vai sim. Toda a tua família tá, você tem que aceitar. Agradeci ele, doutor Vanderlei. Saí de lá, fui para buscar Deus, fui ser dizimista, fui ser ofertante, fui, em vez de pagar remédio, eu gosto de pagar, eu gosto de entregar oferta. Gente, não fiquei na cadeira de rodas, não vou ficar na cadeira de rodas. Tenho as minhas deficiências, como cada um de vocês tem, temos, mas estou enfrentando tudo, com fé em Deus. Alguém está dizendo, a Edna está dizendo, eu passei, e não me esqueço, com 15 anos, a senhora orando e me abraçando, eu tinha sido diagnosticada com suspeita de leucemia, filha, é isso? O que é leucemia? Leucemia, né? E eu estou aqui. Olha aí, Edna, olha a coisa mais linda, filha, que você está falando. Hoje, eu com outro diagnóstico de câncer, e eu continuo crendo, e vai vencer, já venceu. Mas nós temos que entender o seguinte, ó, nosso Pai do Céu, hoje eu vou falar isso aqui amanhã, mas me lembra de falar assim, o meu verdadeiro eu é o meu espírito, pera um pouquinho só, espírito, não é sua alma. A alma é tudo que você vê, a alma é 5 sentidos, o que você vê, ouve, fala, enxerga. Amanhã eu quero falar sobre o verdadeiro eu, é o seu espírito. Quando o seu espírito enxerga o seu milagre, acabou. Acabou. Irmãos, eu cuidei de uma mulher, presta atenção, ela teve câncer, 27 anos sem sentir nada e nada. O dia que ela foi no médico, o médico falou, a senhora tem câncer. Ela morreu. Então nós temos que cuidar disso aqui, nós temos que cuidar da nossa alma, nós temos que cuidar da nossa mente, nós temos que cuidar do que a gente fala, há poder nas nossas palavras. A mulher não teve nada, a mulher podia viver mais 20 anos. O médico nem entendeu porque que ela morreu quando ela ficou sabendo, porque aquilo foi um choque nela, que ela não era para ter morrido, talvez. A Mara Silva está dizendo, tive um encontro com Deus quando estava com depressão, pela misericórdia do Senhor. Olha aí, ó. E a depressão é uma coisa impressionante. A gente arruma o que ficou bem, mal arrumado dentro de nós, já melhora logo. E tem um espírito atrás daí, né, filha? A gente expulsa esse espírito de depressão, de solidão, de tristeza, de amargura. E acabou. E quando quiser voltar, palavra nele, oração nele, pensamento positivo nele, fé nele, fogo nele. Por isso que o nome desse ministério é Go Fire. O que quer dizer isso, pastor? Vai fogo, em nome de Jesus. Né? E, gente, a vitória é minha, a vitória é tua. Mas amanhã eu falo. Não posso falar mais. Tá bom? Compartilhe o máximo essa palavra e convida mais gente para estar aqui. Porque essa palavra é para o espírita, é para o católico, é para o evangélico, é para o budista, é para aquele que diz, pastor, eu quero ouvir uma palavra, eu preciso de uma palavra. É para todos nós, tá? Aqui a gente não desrespeita ninguém.